Bem, pessoal, vamos aqui para mais uma aula. O objetivo de hoje é a gente entender um pouco sobre o funcionamento da web, né? Como é que a web funciona, por baixo dos panos aí, uma forma básica de compreender como é a web, que nós usamos tanto. Os componentes que formam aí a web, a parte básica da web, né, que a gente precisa entender ou conhecer para entender o modus operantes aí da web, né, o modo básico de funcionamento. Então a gente vai falar um pouco hoje sobre servidor, cliente, o que é um servidor, o que é um cliente, a internet, né, que a gente já viu na aula passada, que é a infraestrutura onde a web funciona, o que é HTTP, DNS e navegador. Então, antes de mais nada, a gente precisa, quando a gente fala de web, na parte técnica de entender como a web funciona, a gente precisa entender o que é cliente e o que é servidor, certo? Então, a gente entende como servidor o computador onde fica armazenado os sites web, as páginas web. E cliente são os dispositivos pelos quais nós acessamos as páginas que estão hospedadas lá nos servidores web. Então, por exemplo, o meu celular, quando eu estou acessando lá o site do IFP pelo meu celular, nesse caso, o meu celular é o cliente. E o servidor onde está hospedada a página do IFP é o que a gente chama de servidor aqui na web, certo? E aí eu utilizo a internet para poder acessar esse site do IFP que está lá no servidor. Então, a internet, eu preciso ter acesso à internet no meu celular para que eu possa me conectar ao servidor do IFP e acessar a página do IFP lá. Beleza? Então vamos aqui entender mais um pouco sobre essa comunicação na web. Então, em qualquer rede de computadores, né, é assim, na internet não é diferente. Para que um computador possa conversar com outro computador, para que eles possam trocar informações, eles precisam saber o endereço um do outro, se conhecerem e conversarem, certo? Então todo computador que estiver numa rede de computadores ou todo computador que está na internet, ele tem um endereço. O endereço do computador, a identificação de um computador é o seu número IP, certo? E quando eu preciso me conectar a um computador para acessar alguma página web, eu preciso saber o IP dele e além disso eu preciso acessar o computador, né, a página web através de uma porta. E aí todo computador possui inúmeras portas e aí a gente tem algumas portas que são padrões, né, para que eu possa acessar e transferir algum arquivo ou consultar algum arquivo que está em outro computador. Por exemplo, quando eu estou navegando na web, a minha porta padrão para acessar uma página web pelo HTTP é a porta 80 e quando é por HTTPS é a porta 443. A gente mais na frente eu vou explicar o que é esses HTTP e o HTTPS. Então, quando você acessa o site do IFPI padrão, né, a página inicial do IFPI, você está acessando o servidor do IFP na porta 80. Então, a gente normalmente digita no nosso navegador, quando a gente quer acessar algum site, o domínio, né, que é aquele nome, tipo ifp.edu.br, né, globo.com, google.com. Só que por baixo, o computador é identificado pelo número, que a gente chama de número IP, e não por domínio. Então, como é que eu digito um domínio e eu consigo acessar um site que está armazenado no computador lá e a identificação do computador é pelo número IP? Tá. No caminho, no meio entre o meu dispositivo, né, o cliente, o meu celular, o meu computador e o servidor que está hospedado no site, tem um outro computador aí no meio, né, outro servidor que é chamado de DNS, é Domain Name System. O DNS funciona como se fosse uma lista de sites, né, cada site, domínio de um site, com seu respectivo número IP do computador que armazena aquele site. Então, para todo site que tem na internet no mundo, está lá nesse DNS. O DNS armazena o domínio do site, tipo google.com, e qual é o endereço IP do computador que armazena aquele site. Então, assim também é para o ISP, assim é para qualquer site. Então, por isso que quando a gente digita o domínio no nosso navegador, né, o endereço, o navegador consegue acessar aquela página, porque antes de direto naquele, ele não tem como saber qual é o computador que está aquele domínio pelo nome. Aí ele vai nesse DNS e esse DNS que informa para ele qual é o endereço IP, ou seja, qual é o computador que está armazenando aquele domínio,
certo? Então, quando você digita um endereço web no seu navegador, né, o navegador procura o real endereço da página web, né, no servidor DNS, antes de lhe entregar a página. Então, basicamente, o navegador precisa encontrar qual é o servidor web a página está hospedada. Para isso, ele precisa saber qual é o endereço IP daquele servidor. Beleza? Então, além disso, a transferência de dados na web segue um protocolo, né? Ou seja, tem um padrão para transferir dados na web. Esse padrão, esse protocolo de transferência de dados entre o cliente e o servidor e o cliente é chamado de HTTP, que é Hypertext Transfer Protocol. Né? Ele é conhecido como se fosse o idioma dos navegadores, ou seja, é o padrão, é a linguagem que o navegador conversa com o servidor. Então, é através do HTTP, por exemplo, que o navegador, quando vai fazer o acesso a uma página web, ele informa qual é a versão que ele está acessando, né? Qual é o idioma, qual é a página que ele quer acessar. E é através também do HTTP, desse idioma, que o servidor retorna para o navegador. Né? E aí ele retorna se a página existe. Se ela existir, ele vai retornar o código daquela página, vai retornar a data, algumas informações a mais. Beleza? Quando o navegador solicita uma página web, chamamos de requisição. Né? E quando o servidor web envia essa página solicitada de volta para o navegador, é chamado de resposta. E aí essa requisição e resposta sempre será feita por meio do protocolo HTTP. E vocês já devem ter percebido também que alguns sites que a gente acessa, hoje em dia a maioria, tem um S aqui no final, né? São esses sites que tem um Szinho aqui. Esse S significa que esse site é seguro. Né? O HTTP é um protocolo para transferência de dados livres. Então, quando você transfere os seus dados ou acessa um site que é só HTTP, os dados vêm no formato aberto. Tá? São textos livres, sempre transfere só texto. Né? São textos que qualquer pessoa que estiver acessando a sua rede ali conseguir ler os dados, vai ter acesso às suas informações. E quando você utiliza o S, né, o HTTPS, os dados que são transferidos entre o cliente, ou seja, entre o seu dispositivo e o servidor, eles são transferidos de forma segura, de forma criptografada. Então, com isso, evita que qualquer pessoa que esteja ali espionando sua rede, mesmo que ele acesse seus dados, ele não vai conseguir identificar o que tem lá. Então, a gente tem que sempre tentar ter cuidado quando vai acessar um site para procurar saber se aquele site usa HTTPS. Se você tiver que fazer login em algum site, colocar alguma informação sensível, sempre procure ver se o site tem HTTPS. Se não, não preencha. Então aqui está um exemplo simples de uma requisição HTTP. Né? Isso é o que o navegador envia quando você acessa um site. Né? Envia um monte de informações, né? Por exemplo, o host, né? Que é o endereço que ele quer acessar, né? De onde é que está acessando, no caso aqui está acessando de um Mozilla, de um Mac, tal, várias informações aqui, quando a gente vai acessar uma página qualquer. E aqui está um exemplo de resposta. Então, quando a gente acessa uma página, o servidor envia para o navegador umas informações parecidas com essa. Tem algumas informações padrões, como a data, né? O tipo de conteúdo, no caso aqui é uma página HTML, e também todo o conteúdo da página. Sempre o que é transferido aqui é só texto, tanto na ida como na vinda. A requisição é texto e a resposta também é sempre texto, certo? E aí, quando a gente está acessando um site, a gente recebe só texto. E quem que faz essa preparação, né, do texto, quem é que arruma esse texto para apresentar para a gente de forma visual, uma forma bonita, né? Que apresenta imagens, vídeos e os textos todos formatados. Nesse caso, o responsável por isso é o que nós conhecemos de navegador. Beleza? Então, um navegador é o que é responsável, a gente utiliza muito, né? Que temos exemplos do Chrome e Firefox, é o que a gente utiliza para acessar nossas páginas web, e é ele que é o responsável por receber as respostas, os códigos, né, os textos e fazer a formatação para que fique bom para a gente visualizar na nossa tela. Beleza? Então vou encerrar aqui, a gente continua no próximo vídeo.